Boa tarde. Você vai ver no NT Sul desta terça-feira. Mais 12 ruas de Cachoeira do Sul vão ser pavimentadas. O custo é de R$ 1.705.000. A assinatura da ordem de serviço acontece hoje à tarde. Cresce produção de alimentos orgânicos, mas ponto de venda na Praça Honorato, sugerido pela Prefeitura da cidade, está gerando polêmica. Ordem dos Advogados do Brasil reclama da demora nos serviços da 2ª Vara Cível de Cachoeira e atividades são paralisadas nesta semana. A juíza da 2ª Vara Cível justifica o porquê do fechamento do cartório. Prefeito Neyron Viegas volta de Brasília animado, com promessas de recursos para a cidade. Daqui a pouco a gente detalha os projetos. E no comentário de negócios, Leopoldo Brandt fala sobre concorrência. Como encarar o concorrente? Como amigo ou inimigo? Veja também os destaques de hoje do Jornal O Correio. Um homem tentou matar sua esposa na manhã desta segunda-feira no Parque Primavera. O indivíduo foi recolhido ao Presídio Estadual de Cachoeira do Sul. Cerca de 40 pessoas compareceram ao Salão da APAI na primeira edição do projeto Escola de Paz, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. A FUBRA de Cachoeira do Sul fez na manhã de ontem a entrega dos prêmios relativos ao programa Óleo Saturado, coleta que é feita por várias escolas em Cachoeira do Sul. Jornal O Correio. Você bem informado. Olá, tudo bem? Em um seminário para promover a integração do secretariado, o governo de José Ivo Sartori fez um balanço dos 100 primeiros dias da gestão. A administração estadual pretende manter a ênfase na colocação de contas em dia com a organização das finanças. Acompanhado dos principais nomes da base do governo, José Ivo Sartori disse não estar preocupado com a avaliação negativa que alguns setores fazem dos primeiros 100 dias da gestão. É que o governo federal, os estados e os municípios vivem uma crise não apenas nas finanças, mas também na prestação da qualidade dos seus serviços públicos. O mundo não é diferente. Basta ver as grandes dificuldades da Europa, da China e de tantas outras nações poderosas. Já durante a coletiva de imprensa, o chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi, falou da busca pela austeridade nas contas públicas, sem que isso impacte os serviços essenciais oferecidos à população gaúcha. Ele não se comprometeu com a garantia de normalidade no pagamento dos salários do funcionalismo público. Não é uma omissão da informação, é que só o dia, os recolhimentos, a receita é que vai nos possibilitar poder prestar essas informações. Mês passado a gente fez isso sempre que foi possível, né? Na área de infraestrutura, por exemplo, a situação viária do Rio Grande do Sul ela é complicada, né? Na área de educação os gargalos também não são poucos, na saúde, e mesmo assim nós conseguimos fazer com que os serviços fossem mantidos. Então a austeridade ela não é única e exclusivamente pelo caixa. Ela serve, sim, para fazer com que o serviço seja garantido. O secretário acrescentou que o governo não pensa em um pacote específico, mas já enviou pelo menos 8 projetos de lei à Assembleia nesta semana, contemplando o fluxo de caixa. Segundo a secretária municipal de Educação, os jovens que estudam na rede de ensino de Cachoeira do Sul podem e devem participar do programa Mais Educação. Os alunos ficam em tempo integral na escola para executar atividades que acontecem no turno inverso das aulas. Gabriela, o governo fez o repasse de mais de R$ 150 mil para as escolas participantes? Sim, Darcy. As oficinas haviam encerrado no final do ano passado e retomaram as atividades na 2ª quinzena do mês de março. Secretária, como funciona a seleção das escolas que devem participar do programa? Bem, o programa Mais Educação é um programa que propicia ao aluno a educação de tempo integral. Ele é oferecido a todas as nossas escolas, né? Na cidade nós temos 99% das nossas escolas que possuem que aderiram ao programa. Depende de cada escola, do espaço físico, da disposição inclusive da clientela, mas todas as escolas podem aderir ao programa. Neste ano, então, nós temos 12 escolas da rede municipal em Cachoeira do Sul. Muitas estão de fora? Olha, são poucas as que estão de fora. No município, na sede, nós temos apenas uma.
que é a Escola Getúlio Vargas, mas que para o ano que vem, como já está com o ginásio em construção, vai aderir também ao programa. E nós temos ainda 5 escolas do meio rural. Secretária, e como funciona a seleção, critérios para quais oficinas cada escola deve trabalhar? Bem, o programa Mais Educação ele é um programa que é gerenciado pela escola, pela comunidade escolar, né, que deve ser discutido junto com a comunidade. Então, cada escola procura estabelecer os critérios para a escolha das oficinas junto com a comunidade. Ela tem que escolher oficinas que estejam de acordo com as características da comunidade. Então, nós temos, por exemplo, a Escola Dora Abreu, que tem uma das oficinas que é a banda fanfarra, que tem a ver com as características da comunidade. Além disso, tem uma das oficinas que é obrigatório, que é a oficina de apoio pedagógico, de reforço escolar. Então, todas aquelas crianças, conforme as suas necessidades, as suas dificuldades, elas também são atendidas no turno, no outro turno da aula, com aulas de reforço para sanar aquelas dificuldades que tem durante a aula. Para essas oficinas de apoio, secretária, como trabalham os oficineiros? Sim, na verdade, esses oficineiros ou voluntários, eles possuem uma remuneração apenas, não é salário, é de gratificação, de apoio ao trabalho. Então, nós temos até vários oficineiros que atuam em mais de uma escola. E eles são escolhidos também pela comunidade escolar, pela direção, a equipe diretiva da escola, que repassa, através do repasse do governo federal, essa remuneração para eles. Esse programa Mais Educação, ele teve início no ano de 2008. Como você avalia o aprendizado dos alunos que participaram do programa até o ano de 2015? Este programa é um programa do governo federal, que ele tem cada vez mais contribuído para a melhoria da educação do nosso município. Até porque nós temos uma lei estadual onde nós caminhamos para a educação do tempo integral. Então, na verdade, o programa Mais Educação é um ensaio para essas escolas de turno integral. E a gente vê o quanto ele é importante, que o momento que ele demora um pouquinho para começar ou que a escola não está coberta pela Mais Educação, os pais fazem já essa procura. Na verdade, então, o programa Mais Educação é um grande ganho para a educação no município, no estado e no país, até porque, nesse momento, a criança deixa de estar ociosa, tendo atividades direcionadas, pedagógicas, sendo ocupadas com essas tarefas, e não, às vezes, deixando de estar na rua, deixando de estar em alguns ambientes que não seriam bons para as crianças. E os pais, vocês recebem aqui na Secretaria um retorno dos pais que participam dessas oficinas? Sim, os pais, principalmente aqueles pais que não têm com quem deixar aquela criança, eles dão muito valor ao programa. E isso é muito importante que se diga. E é importante que se diga de que os pais têm esse direito a dar opinião lá na escola sobre a escolha das oficinas. Porque as oficinas têm que vir ao encontro das necessidades da comunidade e do aluno. E quais as oficinas mais procuradas aqui no município de Cachoeira do Sul? Nós temos, assim como eu disse, conforme a região, nós temos oficina de reforço, oficinas de capoeira, oficinas de percussão, além daquela do reforço pedagógico. O programa Mais Educação, na verdade, ele veio também para mudar a lógica da escola, para que a gente consiga conviver com o programa Mais Educação dentro da escola, a gente tem que pensar a escola de um jeito diferente. Na verdade, assim, é uma oportunidade para os oficineiros de praticar aquilo que eles têm vontade, que têm aptidão, como a capoeira, como a percussão. Ele é uma oportunidade para que os alunos estejam ocupados no período integral e os pais trabalhem mais tranquilos. Ele é uma oportunidade para fazer uma provocação aos nossos docentes, porque se as crianças gostam tanto do programa Mais Educação, então também eles podem gostar da aula normal da escola como um todo. E só que é importante que a escola pense uma lógica diferente, porque o aluno permanece na escola mais tempo, e ele muda, então, inclusive a questão de horários da equipe diretiva, dos professores, porque ele almoça na escola, ele faz em torno de 5 refeições.
E isso também é muito importante. E o número de alunos selecionado para participar do programa, porque não é a escola está inscrita no programa, mas nem todos os alunos podem participar. Isso, cada escola estabelece os seus critérios para o número de alunos. Hoje nós temos atingido 880 alunos em toda a rede municipal. Então, se vê que não é o 100%, mas é uma parcela muito importante, até porque são os do ensino fundamental. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Cachoeira do Sul quer captar verbas para eventos culturais. Para isso, precisa ser elaborado o Plano Municipal da Cultura. Depois do intervalo, saiba como está o projeto. E ainda, no comentário de negócios, Leopoldo Brandt vai falar sobre como encarar o concorrente. E daqui a pouquinho, a gente volta já. Na última semana foi composta a comissão responsável pela elaboração do Plano Municipal da Cultura de Cachoeira do Sul. A partir desse trabalho, o município estará apto à captação de recursos para eventos locais. Lena Caetano. O trabalho deste conselho começa a se intensificar bem mais a partir de agora, porque eles têm até o próximo mês de maio para finalizar o Plano Municipal da Cultura, conforme as regras do Ministério da Cultura. Eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto com o presidente do Conselho Municipal da Cultura, Vorni Prestes. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer muito grande estar à disposição, aceitando o convite, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito do nosso conselho. E qual será agora a grande prioridade do trabalho deste conselho? Já foi constituído, né? A representação inicialmente deste conselho, como é que a gente pode descrever? Qual é o perfil dessas pessoas que compõem o conselho? Olha, o perfil é uma coisa fantástica, porque nós temos, assim, só para citar, a professora Marisa Tinsari, a professora Lair Vidal, que até bem pouco tempo era diretora do Núcleo Cultural de Cachoeira do Sul, nós temos a Amicos, nós temos o Conselho Municipal de Políticas Culturais, da qual eu sou o presidente, né? E outras tantas pessoas que fazem parte, claro, incluindo a Prefeitura Municipal. E a partir de agora, qual é o próximo passo de vocês a partir da eleição da diretoria desse conselho, dessa composição bastante ampla, bastante representativa? Qual é o próximo passo? Olha, o próximo passo já foi dado. Ontem nós tivemos uma reunião lá no Conselho, onde nós recebemos diversas prioridades de Cachoeira do Sul, através dos seus representantes, das pessoas que fazem parte do nosso Conselho. E, inclusive, da Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, nós recebemos aí um pedido para que nós tenhamos aqui em Cachoeira um parque de eventos, que dentro desse parque de eventos, é claro que nós teremos diversas atividades em termos culturais. Esse conselho ele é bastante diversificado em termos de representatividade. E a pergunta que fica, e eu acho que o telespectador também tem essa curiosidade, é assim, alguns segmentos estão de fora deste conselho. E como deverá ser a participação desses segmentos para que se integrem neste Plano Municipal da Cultura? Lena, até isso aí foi lembrado. É claro que nós teremos uma urna onde a nossa população irá votar, né, o que elas julgam prioritário em termos de cultura para a Cachoeira do Sul.
Essa elaboração deste plano, ela vai instrumentalizar Cachoeira assim, de que forma? Em termos de estrutura física, de pessoal, o que vai constar nesse plano? Pois é uma preocupação muito grande para nós quando se fala em pessoas assim, física. É claro que nós estamos preocupados, sim, porque nós temos diversas pessoas que estão engajadas em termos culturais em Cachoeira do Sul e que pertencem à prefeitura, e é uma obrigação da prefeitura. E essas pessoas já prestaram o seu trabalho em termos de cultura para Cachoeira do Sul, e essas pessoas têm muitas que já se aposentaram, outras irão se aposentar. Então, isso aí nós teremos reuniões com o senhor prefeito municipal, porque é uma preocupação muito grande. Nós temos que ter pessoas preparadas para nós continuarmos desenvolvendo, né, a nossa cultura em Cachoeira do Sul. Porque Cachoeira do Sul já foi há muito tempo referência estadual até, né? Podemos dizer assim em termos de cultura, né? E nos últimos tempos meio que se perdeu um pouco esse título, e eu acho que principalmente essa questão da mão de obra, né? Da renovação da mão de obra, do material humano para a cultura é uma coisa que a gente tem que pensar também seriamente, né? Pois é, Lena, e tu vê uma coisa, é uma preocupação em termos da nossa cultura, e não é só de Cachoeira do Sul, é uma preocupação em nível de Brasil. Por quê? Cachoeira do Sul está inserida entre os 24 municípios que estão aptos a fazer um trabalho e receber aporte financeiro por parte do Ministério da Cultura. Então, mesmo assim, Cachoeira do Sul tem o seu nome respeitado, sim, em termos culturais. Mas é claro que nós temos que fazer um bom trabalho. Por exemplo, a Associação Tradicionalista e Cultural de Cachoeira do Sul, ela é pioneira, foi a primeira no Rio Grande do Sul. E nós temos outros segmentos da cultura, né, que Cachoeira é referência para o Rio Grande do Sul. Então, é uma preocupação muito grande nossa, sim, claro que sim. Mas nós temos, sim, pessoas que continuam trabalhando, fazendo um trabalho, desenvolvendo esse trabalho de livre e espontânea vontade, né, fazendo um trabalho gratuito em termos de cultura. Porque nós entendemos, por exemplo, nós já estamos trabalhando aí, começamos um trabalho há muito tempo, nós temos uma preocupação, patrimônio de Cachoeira do Sul, o nosso Chateau d'Eau, né? Outra coisa que nos preocupa muito, como nós vamos fazer um teatro, como nós vamos fazer um encontro musical, se nós não temos hoje um auditório à altura de Cachoeira do Sul. Então, isso é preocupação do nosso conselho, sim. Nós estamos preocupados, né, com a nossa cultura, com a parte lúdica, nós estamos preocupados com a nossa parte do nosso patrimônio que nós temos em Cachoeira. Nós não podemos deixar se perder essas coisas importantes para Cachoeira do Sul. Então, é com essa intenção, Lena, que nós estamos trabalhando arduamente neste conselho. Pode ser, a partir de agora, uma virada no perfil cultural de Cachoeira, a partir da elaboração deste plano? Eu creio que sim, porque eu vejo as pessoas interessadas, né? Quando nós nos reunimos, tu vê um brilho no olhar dessas pessoas quando se fala em cultura. Porque tu sabe que a cultura, ela anda paralelamente com a educação. Nós precisamos, sim, né, de cultura, nós precisamos assim, ó, passar esta parte cultural para a população de Cachoeira do Sul. Tem muitas coisas a melhorar? Tem sim. Nós temos potencial? Temos. Através das pessoas que têm interesse em trabalhar e fazer a cultura acontecer em Cachoeira do Sul. Mês que vem é o prazo limite para vocês entregarem este projeto. Já tem uma data definida para essa participação da comunidade, para a colocação dessa urna ao acesso do público? Olha, nós vamos, através da próxima reunião, nós já vamos assim estabelecer aonde, e nós vamos procurar, através da imprensa, informar a população aonde estarão essas urnas para a votação do nosso público. E, se não me falha a memória, nós temos até o dia 18 do mês que vem para entregar para o Ministério esse trabalho concluído, Lena. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande de nossa parte, mas nós temos certeza absoluta que as pessoas que estão engajadas, né, na cultura, no nosso segmento cultural, elas terão condições de entregar esse trabalho, né, no tempo estabelecido pelo MEC.
Eu acho que é interessante a gente salientar com relação a esse trabalho que ele é um trabalho apartidário, né? E também é um trabalho a longo prazo. Ele não vai ser simplesmente para os próximos 2 ou 3 anos, vai ser traçar o perfil cultural do município pelo menos nos próximos 10 anos. Exatamente, essa é a proposta. É no mínimo 10 anos, né, o trabalho. É claro que é um trabalho apartidário. O nosso partido, a nossa política é a cultura. Nós temos diversos segmentos, eu até te diria que tem diversos partidos que compõem, mas não se fala em política partidária. O que nós queremos é a cultura. E até seguindo o exemplo de outros municípios, porque tu sabes que tem municípios vizinhos de Cachoeira do Sul, que tem o seu lado político partidário, mas na hora de lutar pelo seu município, eles estão engajados, trabalhando em prol de uma causa. E nós temos que fazer acontecer isto aqui em Cachoeira, já que Cachoeira é um polo, né, de diversos segmentos na nossa região, até pelo o seu espaço físico, o seu tamanho físico, né, e a sua população. Então, o que nós temos que ter em mente é que Cachoeira do Sul pode ter o seu lado político, né? Mas a nossa política é a cultura, a nossa política é a educação, enfim, né? Então nós temos que estar unidos lutando por Cachoeira do Sul. Estaremos então, e nós aqui do NT Sul já nos colocamos à disposição desde agora para acompanhar esse trabalho. E mês que vem, mês de maio, quando vence o prazo para a elaboração deste projeto, nós queremos saber quais são as principais prioridades de Cachoeira e disponibilizamos o espaço aqui para o nosso Conselho Municipal da Educação. Em nome do Conselho, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que nós vamos sim fazer um bom trabalho. E eu tenho certeza absoluta, Lena, que o nosso canal de televisão, a minha amiga Lena e todos estão engajados conosco pela cultura, né? A cultura de Cachoeira do Sul. E quando se fala em cultura de Cachoeira do Sul, se fala em levar o nome de Cachoeira além fronteira do Rio Grande, mas sim a nível do Brasil. Tá bom, então. Obrigada ao presidente do Conselho Municipal da Cultura e não da Educação, como eu falei agora há pouco. Vorni Prestes, obrigado pela sua participação no NT Sul e sucesso, tá bom? Nós agradecemos. Muito obrigado. Obrigada, então. Darcy, tá, então, boas notícias, esperemos, então, e torçamos para que a nossa cultura realmente dê uma guinada extraordinária e que se possa viver novos tempos em termos de cultura em Cachoeira do Sul. Voltamos ao estúdio, é com você. Obrigada, Lena. Boas notícias realmente. Bom, aqui no NT Sul agora é hora de negócios. E o assunto de hoje é concorrência. Para quem monta um negócio, precisa identificar seus concorrentes. É importante, viu? Mas como encará-los? Como amigos ou inimigos? Veja no comentário do consultor de empresas. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde, Darcy, boa tarde a todos que estão nos assistindo novamente. Vamos falar hoje sobre os concorrentes. Concorrentes, pessoal, é uma coisa que às vezes nos deixa preocupado. Mas nós temos que pensar uma coisa assim, e vamos pensar por um lado um pouco mais positivo. Concorrente, gente, é que nem num casamento os parentes da outra parte. Ou seja, quer queira, quer não queira, eles existem, certo? E eles estão no pacote. O concorrente existe, de maneira direta ou indiretamente, existe o concorrente. Então não adianta nós querermos pôr um negócio ou pensar no nosso negócio sem nos preocuparmos com o concorrente. Ele existe e ele está ali. Agora, nós temos que ver o seguinte, este concorrente, muitas vezes, pode ser o quê? Um grande aliado nosso. O que tu imagina de um concorrente? Ele é inimigo ou amigo? O que tu pensa que um concorrente pode ser? Bom, ele pode ser meu inimigo. Mas se eu souber trabalhar, o concorrente vai ser o meu melhor amigo possível. E até mesmo eu posso usar o concorrente para fazer parcerias em determinados casos, como nós temos nas redes, até para fazer compra e adquirir produtos mais baratos que sejam comum a todos. Cada caso é um caso. Mas o concorrente, pessoal, ele é o nosso maior amigo. Por quê? Vamos partir de um princípio. Quem é que te fala todas as verdades na tua cara? Tu tem amigos que fazem isso para ti? Quantos amigos realmente tu tem que podem chegar na tua cara e dizer tudo que tu está fazendo errado? Se tu pegar, parar e imaginar, talvez tu tenha 1, 2 amigos. E mesmo assim, se eles te falarem toda a verdade na tua cara, tu está sujeito a não gostar mais deles e perder eles como os amigos, que é o mais normal que tem. Agora, o concorrente, se eu tenho um concorrente que disputa o mesmo produto que eu, e ele estiver fazendo uma promoção ou estiver fazendo alguma coisa com um preço mais baixo que eu,
ele está fazendo o quê? Ele está me dizendo alguma coisa. Leopoldo, estou conseguindo comprar mais barato do que tu. De uma maneira indireta, mas ele está me dizendo isso. Ele pode ser meu concorrente. E cabe a mim, automaticamente, me antenar e verificar. Por que esse fornecedor está vendendo mais barato para ele, se ele está conseguindo oferecer preço melhor, do que para mim, que temos o mesmo fornecedor? Ou produto que eu tenho que procurar diferente disso. Então, vamos passar a olhar o concorrente como, na verdade, um grande professor nosso. Porque se nós começarmos a analisar o concorrente e analisar ele a fundo, nós podemos ver os programas que ele faz e analisarmos. Se deu certo, a gente também pode fazer. Se deu errado, a gente pode ver onde é que foi o erro e corrigir para nós. Então, vê bem, o concorrente, ele é uma coisa fundamental. É que nem se diz, quer queira, quer não queira, eu vou abrir o meu negócio, a concorrência vai existir, vai. Agora, se eu souber aproveitar essa concorrência, eu vou conseguir também me desenvolver mais. Por que a gente costuma crescer? Por que a gente costuma ter um pouco de competitividade? Em função de um concorrente. Imagine estando num mercado que não existisse um concorrente, que só tivesse um tipo de produto. O que ia acontecer com esse tipo de produto? Ele ia ficar automaticamente obsoleto e eu não iria me desenvolver mais. Por quê? Porque eu vou me acomodar, estou numa situação tranquila, vendo bem, recebo bem, vai ser sempre a mesma coisa. O concorrente me instiga a crescer. A concorrência é fundamental para nós termos concorrente para instigarmos a concorrer e até a crescer diante disso. Vamos lá, analise rapidamente o mercado. Se pegar desde times de futebol, não tem sempre 2 times que comandam, 2, 3 times que são os líderes, que concorrem entre si e por isso eles disputam mais? A mesma coisa nos negócios. E aí também, gente, eu tenho que ver não só esse concorrente direto, mas hoje nós temos muito concorrente indireto. O que é o concorrente indireto? É todo aquele que pura e simplesmente consegue fazer o quê? Pegar dinheiro do bolso do nosso cliente. O que acontece com isso? Hoje, nós todos sabemos, o dinheiro está escasso, e se um cara lá vendeu uma coisa com muito prazo para o meu cliente, ele pode estar pegando aquela última parcela que ele está disposto no bolso a não gastar mais. Então, no fundo, concorrentes somos todos. Todos que vão estar tentando chegar até o nosso cliente. Então, todos esses vão ter que realmente se acostumar e ver. Não é só aquele concorrente direto. E vamos voltar, para encerrar esse bloco, vamos voltar àquele velho ditado. Quem acha que concorrente é inimigo? Se o concorrente for inimigo, não é bom que eu tenha os inimigos bem perto dos meus olhos? Os amigos não precisam ficar tão perto dos olhos, mas os inimigos eu preciso ter sob a minha guarda e esperto de mim, para saber o que eles vão fazer, para saber o que eu posso rebater as necessidades do mercado quanto a isso. Por hoje era isso, Darcy. Até a semana que vem. O dia em Cachoeira do Sul amanheceu com sol e nevoeiro. A temperatura mínima registrada foi de 19 graus e a máxima deve chegar aos 29. À tarde e à noite podem ocorrer pancadas de chuva. Para amanhã, quarta-feira, também há previsão de chuva para a tarde e à noite, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Já para quinta-feira não há previsão de chuva, mas de bastante nebulosidade, mínima de 19 e máxima de 27 graus. E vamos ver como fica o tempo em todo o estado gaúcho nesta terça-feira. Após uma sequência de dias de tempo bom, a instabilidade volta. O sol ainda aparece entre nuvens na maioria das regiões. Durante a manhã, a chuva atingiu pontos da fronteira oeste. Durante a tarde, a instabilidade avança e são esperadas pancadas de chuva em toda a metade norte. Na metade sul, o tempo segue seco e com predomínio de sol entre nuvens. E agora vamos conferir as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, máxima de 31 graus. Para Porto Alegre, 30. Em Passo Fundo, 28. E em Santa Maria, no centro do estado, 29 graus. Para o litoral norte, Capão da Canoa e Tramandaí, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, máxima de 26 graus. Mais 12 ruas de Cachoeira do Sul vão ser pavimentadas ao custo de R$ 1.705.000. A assinatura da ordem de serviço acontece hoje à tarde. Veja depois do intervalo que ruas serão beneficiadas. A Ordem dos Advogados do Brasil reclama da demora nos serviços da 2ª Vara Civil da cidade e atividades são paralisadas e analisadas nesta semana. Veja ainda
cresce produção de alimentos orgânicos em Cachoeira, mas ponto de venda na Praça Honorato, sugerido pela Prefeitura da cidade, está gerando polêmica. A gente explica tudo já já. Adra, transformando o mundo, uma vida de cada vez. O prefeito Neyron Viegas vai assinar nesta terça-feira, às 6h30 da tarde, a ordem de serviço para o início das obras de calçamento de 12 ruas em Cachoeira do Sul. A empresa pavimentadora vencedora da licitação é da cidade de Estrela. O custo das pavimentações é de R$ 1.705.000, viabilizados pelo Programa Integrado de Melhoria Social, o PIMES, da Caixa Econômica Federal. Veja as ruas que serão beneficiadas. Rua Aristides Moreira e Silvio Escopel, entre a Avenida João Neves da Fontoura e Silvio Escopel. Rua Assis Brasil, entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua General Osório. Rua das Balrínias, entre a Rua das Canafístulas e a Rua K. Rua das Canafístulas, entre a Rua das Balrínias e a Rua Chuvas de Ouro. Rua Dona Hermínia, entre a Rua Santos Pedroso e a Rua Borges do Canto. Rua Felipe Moser, entre a Rua Barão do Viamão e o fim da rua. Rua Gregório da Fonseca, entre a Rua Roberto Dasman e a Rua Ricardo Chaures. Rua João Leitão, entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua General Portinho. Rua Ovídio Trigo Loureiro, Chuvas de Ouro, entre a Rua Botucaraí e a Rua das Canafístulas. Rua Roberto Silva, trecho 1, entre a Rua Ramiro Barcelos e a Rua General Portinho. Na mesma Rua Roberto Silva, no trecho 2, entre a Rua Milan Kras e a Rua Presidente Vargas. No trecho 3 da Rua Roberto Silva, entre a Rua Ernesto Alves e a Rua Presidente Vargas. Os cachoeirenses estão próximos de poderem consumir produtos orgânicos cultivados em hortas locais. Só que antes disso, há necessidade de aprovação do local escolhido para essa comercialização. A indicação da Secretaria de Agricultura e Pecuária pela Praça Honorato de Souza Santos está gerando polêmica. Já há algum tempo, o grupo de produtores Folha Verde, assessorados pela Emater, investe na produção de hortigranjeiros sem o uso de agrotóxicos. Desde novembro do ano passado, eles anseiam por um local para comercializar os produtos. Segundo o secretário de Agricultura e Pecuária, Jânio Macedo, houve solicitação inicial de uso da Praça José Bonifácio, o que foi vedado pelo então secretário do Meio Ambiente, Fernando Bernal. A opção, então, foi pela Praça Honorato. Ele explica que já possui aprovação do setor ambiental, da Prefeitura e da Jurídica. A gente encaminhou, passou pelo Meio Ambiente, teve o aval do Meio Ambiente, consultou a Jurídica disse que não haveria muitos grandes problemas, então a gente está com os projetos prontos aí, na expectativa de podermos construir um espaço para eles lá, né? Que não é uma obra, né, grande, é 133 metros de área. Então surgiu aí os questionamentos, mas a gente está aberto ao diálogo, vamos ver o que vai dar aí para os próximos dias. Por que a Feira Livre não é uma opção? A princípio porque não era uma opção do grupo, né? Eles nunca cogitaram de fazer na Feira Livre. Quando chegou aqui, alguém comentou do administrativo da Prefeitura, por que não na Feira Livre? Só que eles não quiseram, eles queriam um espaço diferenciado, até que se identificasse, né,
com a produção deles, colocar numa área verde, onde tivesse árvores, tivesse sombra. A Praça Honorato de Souza Santos está localizada em área central, próximo a pontos de ônibus, comércio e é trajeto obrigatório de grande parte da população. São cerca de 7.300 metros quadrados de área. O projeto da feirinha prevê ocupação de 133 metros quadrados, junto à parede do supermercado. Eu acho que nós também temos que criar um espaço para que tenha um produto saudável, né? Que é a questão da produção dos feirantes orgânicos ali. Então, acho que eu não vejo problema nenhum. Então, se nós não podemos usar 133 metros de área para proporcionar um espaço que seja contento do grupo, dos orgânicos, então nós vamos ter que tirar os dogs, vamos ter que tirar os camelôs da praça, né? Então, mas isso a gente vai discutir aí, ver a legalidade disso tudo, a gente está aberto ao diálogo, né? E isso, a princípio, nós estamos começando a discutir isso, né? Então nós também não vamos, com certeza, infringir a lei. Esta não é a primeira vez que a Praça Honorato de Souza Santos é cobiçada para a construção de edificações. Exemplos disso são os projetos do Fórum e também do Ginásio de Esportes Derlisão, que só não se efetivaram neste local devido a inúmeras contestações. E desta vez não está sendo muito diferente. Eu acho que a praça é para o pessoal aproveitar, não é? Estar ali, ó, convivendo e aproveitando, e não para, digamos, particulares usufruir, só eles tirarem proveito da praça que é pública. Acho legal, é bom, né? Porque aqui a praça é uma praça bem movimentada, perto dos mercados, e aí o pessoal tem mais opção, além do mercado sem o agrotóxico, né? Entendeu? Eu sou a favor. Tem outros lugares aí, a gente vai olhar ao redor da praça, é pública, e tem vários outros comerciantes que vendem também produtos que não são naturais. Então eu apoio e acho considerável uma boa ideia, né, ter produtos que faz bem à saúde, que vai melhorar, né, a saúde das pessoas, então é bom. Eu acho que a Feira Livre já está em função disso, né, então não teria necessidade de construir na praça algo para vender produtos sem agrotóxicos. Já tem lá, deve ter ido lá. Aí eu não concordo. Construir outra coisa, não. Se já tem uma, vamos com aquela. E aquela é bem estruturada, é bem boa, bem aproveitada. A ocupação das nossas praças, Lena, ela sempre foi irregular. Sempre contrariou a legislação. No entanto, há uma predisposição de governos municipais a atenderem aos anseios de populações que querem ali se estabelecer, sem levar em consideração ao anseio primeiro pelo qual ele foi eleito, que é o cumprimento da legislação. O arquiteto e urbanista ampara sua argumentação na Lei Orgânica Municipal, que no artigo 89 menciona que é vedada a concessão de uso de qualquer fração de parques, praças, jardins e largos públicos. Ele cita casos típicos de ilegalidades construídas em logradouros públicos no decorrer do tempo, como, por exemplo, o prédio que abriga o Conselho Tutelar na Praça Baltazar de Bem, a Praça da Matriz. Na Praça Borges de Medeiros, a caixa d'água suspensa construída pela Corsã, o prédio dos fundos da praça e a própria Pira da Pátria. E em todas as praças, a proliferação dos carros-lanches e banheiros e abrigos para taxistas. Há poucos dias atrás nós tivemos uma outra ocupação. Meia dúzia de pessoas construíram uma churrasqueira numa praça da cidade, sem pedir licença para ninguém, levantaram uma churrasqueira e surgiu uma nova discussão sobre o assunto. É ilegal. Pois houve declarações do nosso prefeito Neyron dizendo que podia porque eles tinham se comprometido em limpar, manter a praça e tal. Muito bem, então eu quero o meu escritório de arquitetura e urbanismo no centro daquela praça e vou garantir que vou limpar a praça. Vou manter a praça. Posso, Lena? Eles darão isso para mim? Não. Por quê? Porque é ilegal. Então há uma espécie de seletividade do que é legal em Cachoeira. Algumas coisas para uns são, para outros não. Nenhum departamento jurídico da prefeitura, nenhum secretário de obras, nenhum prefeito tem autoridade legal para assinar uma construção. E mais do que isso, nenhum deles tem autoridade moral para permitir a ocupação do que é de todos e não uma concessão particular deles para terceiros.
E amanhã, a partir do meio-dia, aqui no NT Sul, nós vamos mostrar o trabalho dos produtores de alimentos orgânicos. Todos os processos da segunda vara civil do Fórum de Cachoeira do Sul estão sendo analisados desde a manhã de ontem. A decisão foi tomada durante inspeção da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que investiga a lentidão no andamento das ações. A Ordem dos Advogados do Brasil reclama da morosidade do serviço. Veja quais foram os motivos para o fechamento das atividades nesta semana. Nós estamos com um expediente interno, não é um fechamento propriamente dito, é com o motivo de reorganizar a vara com a finalidade de a gente dar uma melhoria no atendimento ao público. E nós já estávamos com um trabalho desde janeiro desse ano fazendo, devido à alteração da chefia do cartório, e agora esse trabalho está sendo consolidado com esse expediente interno. O grande problema apontado por você aqui na vara é a questão do número de servidores, doutora? Sim, até sexta-feira passada nós tínhamos 4 servidores para pouco mais de 10 mil processos. 3 servidores, desculpa. Na sexta-feira retornou uma da licença maternidade, nós ficamos com 4. Então, é uma demanda muito grande. Em qualquer vara jurisdicional do Estado, seria quase impossível dar vazão a tanto processo com um número tão pequeno de servidores. Além dos servidores, vocês contam com a ajuda dos estagiários aqui na vara? Sim, nós temos 2 estagiários no cartório. O estagiário, na verdade, ele está aqui para aprender. Então, o objetivo de ter o estagiário é ensinar e não fazer trabalhar, não fazer a prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional é do magistrado auxiliado pelos servidores. O estagiário, ele fica aqui só para aprender. Doutora, então a vara ficando fechada até sexta-feira, qual o objetivo de vocês de dar andamento em quantos processos? Eu não tenho esse número exato, mas o objetivo geral é melhorar a qualidade da prestação do serviço. Então, e esse reflexo ele virá logo aqui em seguida, na semana que vem, na próxima semana, e daqui a 2 meses eu acredito que isso tudo vai estar consolidado. Nós vamos ver melhorias efetivas na prestação jurisdicional da nossa vara. E essa movimentação que nós estamos fazendo é em conjunto, é junto com o Tribunal de Justiça, é junto com a Corregedoria, e foi solicitada aqui da unidade jurisdicional. E foi a época que nós encontramos, a época melhor para fazer essa mudança toda e esse expediente interno, com a finalidade de melhorar a prestação jurisdicional, que é o que vem sendo, é a demanda, é o que vem sendo solicitado aqui na nossa comarca. No caso, ficando fechado o cartório, não entram novos processos aqui? Entram novos processos, as medidas urgentes vão continuar tramitando, só nós fechamos ali o atendimento no balcão para poder dar uma tranquilidade para o pessoal manusear os processos, porque o volume é muito grande. Então, as medidas urgentes estão tramitando normalmente, as audiências vão continuar sendo realizadas durante essa semana, só o atendimento dos procedimentos ordinários é que eu estou dando uma segurada agora. Para o telespectador que nos assiste agora, para ele entender, esse atendimento no balcão seria os advogados? Não, é todo atendimento, é todo jurisdicionado, toda pessoa que solicita de alguma informação do processo, que se dirige até aqui a nossa vara. Com exceção das audiências, porque as audiências eu faço pessoalmente, então elas vão funcionar ainda essa semana. Nenhuma audiência precisa ser remarcada? Em princípio, não. Por esse motivo do expediente interno, não. Okay. Então, doutora, para finalizarmos, então, você... para dar conta desses 10 mil processos aqui na segunda vara, seriam necessários quantos servidores? O número de servidores, talvez 7 ou 8 servidores, mas é necessário que o pouco que nós temos sejam qualificados e se coloque uma rotina eficaz no andamento processual. Não ia adiantar eu ter 15 servidores e continuar com esses problemas burocráticos que eu tinha aqui dentro. Então, nós estamos agora detectando os problemas para resolver e melhorar. Muito obrigada pelas informações, doutora. Agradeço. Muito obrigada. Darcy, voltamos ao estúdio. Tá certo, obrigada, Gabriela. Veja a seguir, prefeito cachoeirense Neyron Viegas volta de Brasília animado com promessas de recursos por meio de emendas parlamentares e encaminhamentos em diferentes ministérios. A gente detalha os projetos em instantes, depois do intervalo.
Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. A equipe da TV Novo Tempo registrou na noite de ontem um acidente no centro de Cachoeira. O acidente envolveu uma moto e um carro na noite desta segunda-feira, na esquina da rua Davi Barcelos com Otto Merneck, próximo à Praça Honorato. Ficou ferido o condutor da motocicleta, Márcio Hunter, de 18 anos. Ele foi conduzido ao Hospital de Caridade e Beneficência. A polícia fez um termo circunstanciado de ocorrência que pode ser usado para registrar infração de menor potencial ofensivo. O prefeito de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, esteve em Brasília na semana passada participando de conferência sobre desenvolvimento sustentável. Acompanhado pelos vereadores Paulão Trevisan e Daniel Tarasconi, Neyron aproveitou para percorrer ministérios e gabinetes de deputados federais em busca de emendas parlamentares. O balanço você vê agora em entrevista. Daniel Nunes. Prefeito, o senhor esteve em Brasília até sexta-feira, né, se não estou enganado, está retomando aqui os trabalhos em Cachoeira. Resultados das reuniões, das visitas, das conferências lá em Brasília. O que o senhor pode contar de novidade para a nossa Cachoeira? Muito bem, nós participamos do 3º encontro de municípios com desenvolvimento sustentável, né? Nós aderimos a esse projeto no início do nosso governo e esse encontro ele foi puxado pela Federação Nacional, pela Frente Nacional dos Prefeitos, uma representação de várias prefeituras premiadas com projetos desenvolvidos. E entre os assuntos também foi debatido a questão da relação comunitária, né, que é muito forte hoje dentro dessas principais prefeituras, como também de projetos de desenvolvimento, né, sustentável, na questão do material reciclável, na questão do cuidado com a água, enfim, com a natureza, né, para a gente fazer esse intercâmbio da relação. Nós que estamos hoje, na minha visão, num município em uma ação muito concreta de desenvolvimento, né, com atração também de novas empresas que vão mudar a nossa realidade não só econômica, mas como social e também a realidade com a natureza, precisamos estar, né, conscientes dos passos que estamos dando. No encontro, a gente também viu projetos que vão desde a área da educação, da saúde, né, na área da indústria e do comércio, como também projetos sociais. Nós visitamos todas as estantes das prefeituras lá representadas, a gente conseguiu trazer um vasto material. Nós vamos sentar na reunião dos secretários e estar colocando, né, este conhecimento que a gente adquiriu lá para que a gente também implemente aqui na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Neste foco de desenvolvimento e de sustentabilidade, Cachoeira, na sua avaliação, está perto de ser uma cidade que cresce e se desenvolve de maneira sustentável ou estamos longe de crescermos de maneira sustentável? Como que estamos nesse processo? Nós pensamos que ainda precisamos conscientizar muito a população. Por exemplo, no sábado, a gente fez um mutirão de limpeza na sanga lá da Ponte Verde. Só para te ter uma ideia, só numa parte da sanga a gente encontrou 9 televisões, né, jogadas dentro da sanga. E um caminhão de pneus, né, e o restante do material que é comum à comunidade jogar ou se desfazer dele. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais essa questão da educação ambiental, né, para que cada cidadão e cada cidadã seja comprometido, né, com essa tarefa de não jogar, né, o lixo a não ser nos lugares adequados. E, principalmente, na questão da conscientização da reciclagem, né, que é um dos processos mais riquíssimos que tem hoje, né, a ser desenvolvido por uma sociedade. E nós também precisamos trabalhar a questão do poder público estar se adequando, né, ao avanço do tratamento dos resíduos. Isto, certamente, Cachoeira do Sul, né, está dando um passo a cada dia para chegar
a uma condição melhor do que está hoje. Certamente um dos maiores desafios para um prefeito e para o executivo municipal é buscar verbas, recursos, né, para que a cidade possa investir em diferentes áreas. Certamente o senhor foi a Brasília também para fazer articulações, buscar emendas. O que temos de novidade nesse aspecto? Talvez seja das minhas viagens a Brasília um dos encontros que a gente tenha, né, feito o maior número de reuniões com deputados, né, também em ministérios. Um segundo objetivo principal da nossa viagem, né, era ir no Ministério de Minas e Energia para ver como é que está o projeto do acesso, né, à rede da Eletrosul, né, para fornecimento dessa energia à empresa Todeschini. Conversamos com o Paulo Magalhães, que é o diretor de expansão energética da Secretaria de Minas e Energia, do Ministério de Minas e Energia, e estamos muito contentes com os passos que estão sendo dados e esperamos aí nos próximos dias ter o parecer favorável, para que o projeto tome o segundo passo, que é ser aprovado pela agência reguladora. Inicialmente havia uma mensuração da necessidade de energia pela Todeschini que parece que foi aumentada na sequência. Fala para a gente sobre essa alteração do projeto. Já estava para sair o parecer para o acesso para 13,4 megas, né? E agora a Todeschini resolveu refazer o projeto, né, e encaminhar para 34 megas. Então nós vamos ter, e isso é muito bom para o desenvolvimento do município, porque nós vamos ter energia, além da necessidade, uma quantidade muito além da necessidade que a empresa necessita hoje. Por exemplo, nós estamos com um problema de fornecimento de energia hoje para Granol. E nós também entendemos que, como esta sobra de energia que a Todeschini vai ter, ela pode contemplar outras empresas que podem vir para esta região, ou até mesmo para o município, porque aí seria uma questão de fazer uma rede de transmissão dessa energia. Porque o custo da usina, do transformador hoje, da rede da Eletrosul, e a rede de mais de 9 quilômetros que vai ser construída, vai ser por conta da empresa. Quero te perguntar sobre a questão do FAPS. Como é que está a articulação da Prefeitura em relação a esse fundo e também para resolver a questão do CRP? Muito bem, nós estamos aí negociando com a Câmara de Vereadores, precisamos ter esse entendimento, para não entravar as verbas hoje já liberadas e as que vão ser liberadas para o município de Cachoeira do Sul. Então a gente precisa que a Câmara de Vereadores aprovem a nova alíquota para não haver essa defasagem que ela é mensal, né? E, além disso, a gente precisa continuar discutindo a questão do FAPS para o futuro, porque a gente sabe que o FAPS tem problemas, né, e que só a administração, junto com os servidores, pode resolver isso. Agora, uma das solicitações de alguns vereadores de oposição, especialmente, é de que o FAPS pudesse ter autonomia, pudesse ter vida própria, que se criasse alguma tarifa, enfim, que o fundo pudesse ser gerenciado de maneira independente. A Prefeitura admitiria essa possibilidade ou isso não é cogitado hoje? Isso é uma questão que a gente tem que discutir legalmente como é que funciona, né? Acho que a nossa jurídica, junto com o secretário da Fazenda, enfim, o conjunto do governo, pode fazer esse debate para ver essa possibilidade. Mas hoje o FAPS tem um presidente, que é um funcionário, né, e que, né, a gente tem um diálogo muito bom e todas as ações feitas pelo Poder Executivo sempre é de acordo com esse grupo que dirige o FAPS em Cachoeira do Sul. Ok. Uma última pergunta, prefeito, sobre as manifestações. O grupo que manifestava contra Dilma Rousseff, enfim, corrupção, uma série de pautas aqui em Cachoeira, ontem a manifestação foi bem menor, cerca de 300 pessoas. Mas os organizadores prometem agora fazer uma segunda manifestação, ou um novo movimento, contra as multas que foram geradas pelo Departamento de Trânsito naquele primeiro movimento de 15 de março, que, segundo eles, seria uma retaliação política. Enfim, até agora nós não tivemos ainda um posicionamento seu em relação a este aspecto específico. Como é que a Prefeitura está trabalhando e lidando com essas movimentações e que é um aspecto sempre delicado? Daniel, eu quero olhar no olho de cada um que está nos assistindo, cada cachoeirense que está nos assistindo nesse momento, e dizer para vocês que vocês me conhecem e sabem de como a gente trata essa questão da administração pública. Nós não temos interferência nenhuma nas ações do Departamento de Trânsito. Nós respeitamos, porque senão não precisava ter concurso público. Se todas as definições fossem políticas.
assim como os nossos fiscais de todos os outros setores. Eles são concursados e eles fazem concurso para prestar um serviço para a comunidade cachoeirense e para cumprir a lei. Então, nós temos a consciência muito tranquila, né? E tem as formas legais, as pessoas que se sentiram prejudicadas, elas podem recorrer da multa. Outra questão que é bom dizer, que a Prefeitura notificou, mas quem homologou as multas foram a Brigada Militar. Então, para de uma vez por toda, né, tirar essa conectação que estão querendo dar política sobre essa questão. Né? E hoje fazer uma manifestação contra o Neyron, ou contra o prefeito Neyron, não vem resolver a questão que foi criada. E essa questão ela está sendo muito mais política partidária do que uma relação, né, de entendimento de como as coisas se dão. É que, talvez, no passado as pessoas estavam acostumadas de vir falar com o gestor e ele fazer a troca de uma ou de outra multa. No nosso governo, isso nunca vai acontecer. Né? E quero reforçar aqui, né, sobre as manifestações. Nós vivemos numa sociedade democrática, onde cada cidadão e cada cidadã, né, pode expressar publicamente o seu sentimento. Hoje, pedir o fora Dilma é pedir fora o FSM, é pedir fora os investimentos que estão sendo feitos nas creches, nas quadras, nas escolas, nas quadras cobertas, nas escolas, no estádio, né? Na pavimentação das ruas do nosso município. Enfim, eu podia ficar aqui listando, né, uma quantidade enorme de obras que nós estamos fazendo e que nós estamos nos capacitando para fazer. O programa de biodiesel que tem nesse país hoje foi criado por nós. A Granol começou aqui em Cachoeira em 2007, e hoje gera uma grande parte da riqueza desse município. Certamente, se a gente não tivesse apostado nisso, nós não teríamos o desenvolvimento que temos hoje. Então, que a gente tenha muita consciência disso, né? E quero dar os parabéns para aquelas 4.800 pessoas que avaliaram isso do dia 15 até o dia 12, que viram, né, que a questão não é bem assim, que a questão é, né, da gente sentar, discutir, avaliar situações que não estão bem, né, fazer realmente uma manifestação contra a corrupção, né, porque se for contra a corrupção, certamente ia aparecer nas ruas faixa contra outros partidos que estão sendo investigados também, né, e outros políticos que também estão sendo investigados. Então, a gente precisa ter clareza disso, né, para que a gente não tenha atos, né, de puro ódio. A sociedade não gosta disso. Você que é cidadão e cidadã, que está nos ouvindo nesse momento, sabe, né, que hoje nós estamos muito carentes de paz, de diálogo, né, e principalmente de amor. E quando a gente constrói com ódio, este ódio, né, não vem a construir a felicidade dos seres humanos. O NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações em novotempo.com/NT Sul. Lembrando que às 7 da noite tem o Jornal da Novo Tempo. Eu volto amanhã ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Tchau!